Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de sexta-feira e agora é hora de esporte. Em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Na segunda etapa do Aberto Paulista de Jiu-Jitsu, 26 atletas do Nostra Aldeia, da cidade de Guarujá, faturaram 18 medalhas. Olha só, o torneio reuniu diversas categorias da modalidade. Entre as 18 medalhas conquistadas, 6 foram de ouro, 8 de prata e 4 de bronze. A segunda etapa do Paulista de Jiu-Jitsu foi realizada em Barueri. Que legal, hein? Parabéns! E a grande final já está definida. Nesse sábado, Brasil e Holanda lutam pelo terceiro lugar, Terceiro lugar, às 17 horas no Mané Garrincha, em Brasília. E no domingo temos a grande final da Copa do Mundo entre Alemanha e Argentina. 16 horas, é isso mesmo? 16 horas, né? No Rio de Janeiro, pensei que era 17 horas. Mesmo com chuva e ventos fortes, o atacante Neymar deixou a cidade de Guarujá na tarde de ontem e seguiu de helicóptero para a Granja Comari, em Teresópolis. Ele, lógico, quis se juntar-se ao elenco da seleção brasileira. O atleta irá acompanhar de perto a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo no jogo entre Brasil e Holanda. E na tarde de ontem, o jogador deu uma entrevista coletiva. Segura um pouco, não solta ainda, por favor. Deixa eu só apresentar rapidamente o meu convidado. Aí a gente coloca uma parte da coletiva do Neymar para depois eu quero até que o Douglas Porto possa comentar junto com os nossos telespectadores. Meu amigo Douglas Porto, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Prazer recebê-lo aqui, hein? Prazer, Xará. Prazer, Xará. Aliás, eu quero te agradecer, fico muito feliz em estar aqui na TV Santa Cecília. Afinal de contas, é uma casa que eu conheço um pouquinho, né? É verdade. A família Teixeira, a família maravilhosa, o Marcelo, as suas irmãs, enfim, as pessoas que tocam esta casa, né? Então, eu estive aqui, inclusive o câmera neste momento, o Luciano, também esteve comigo muitas vezes, transmitindo o futsal, né? E depois o Geração Esporte e outras particularidades que eu participei aqui da Santa Cecília, inclusive o Caderno Regional, que foi criação recuando no tempo, aí, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu recebi um convite do Marcelo Teixeira, na ocasião, para comentar o Caderno Regional. Ótimo. Então, eu me sinto muito feliz e muita vontade de estar aqui novamente. O prazer é todo meu, além de Xará e de amigos de profissão, né? É verdade. Eu tenho um respeito muito profissional por você e por tantos Obrigado. outros profissionais. Você é um deles, então eu fiz questão de trazê-lo aqui para você me ajudar a comentar esporte. Vamos lá. Tá? Vamos então, tentar, né? Vamos conferir agora, meu amigo Douglas Porto e amigos do Hora Geral, algumas palavras do jogador Neymar na tarde de ontem. Vamos assistir. Por cima de tudo isso que está acontecendo, temos que voltar a sorrir, não podemos ficar de cara feia, não podemos ficar chorando todos os dias, né? Já parou, já passou, já sofremos, já choramos o que tinha que chorar, e agora é voltar a sorrir novamente. Tem que treinar, tem que nos dedicar, tem que entrar sábado em campo e vencer a partida para nós, né? Deus me abençoou naquele lance também, por ter machucado, se fosse 2 centímetros para dentro, eu hoje... Desculpa. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar de um lance que, num momento tão importante da minha carreira, e acabar sofrendo. Mas faz parte, aconteceu e vida que segue. Bora. Bom, essa é uma parte da entrevista ontem que o Neymar concedeu na Granja Comari, meu amigo Douglas Porto. E, lógico, ele conseguiu comover não só os jornalistas que estavam na coletiva, mas também a população. O que você acha? Você acha que a seleção escolhida pelo técnico Felipão estava, de fato, preparada para enfrentar as seleções, como, por exemplo, a Alemanha, a própria Argentina e a Holanda, que amanhã nós vamos ver? Olha, Douglas, é muito cômodo neste momento as pessoas criticar. Exato. É simples. Depois que o fato ocorre, fica muito fácil você apontar esse erro, aquele erro. Eu não vejo por aí.
Eu acho que o Neymar ontem, ele deu uma entrevista que talvez não, que deveria ter dado o Parreira e o Filipão no dia anterior. Concordo. Quer dizer, eles tentaram explicar o que não tinha explicação. Pelo menos o Neymar, ele foi muito sincero. E eu posso falar do Neymar com muita propriedade, porque eu vi o Neymar, como a Ariane Rocha também, que é filha do Júlio, que também está lá dentro, né? Júlio Pereira. Então, a gente viveu com o Neymar numa outra oportunidade, num outro canal de televisão, que também o Luciano fazia parte. Eu conheço a família do Neymar, o seu Neymar pai, né? Então, a gente sabe que ele fala com sinceridade. Então, talvez se o Felipão e se o Parreira tivesse usado esses argumentos que o Neymar usou ontem, houvesse um poder de convencimento maior, né? Agora, em relação à sua pergunta, eu acho o seguinte... independe agora a gente falar que deveria ter sido convocado o Ronaldinho, que talvez o Kaká, o Robinho, é muito relativo isso aí. Não tivesse ocorrido o que ocorreu, hoje nós estaríamos ansiosos pela decisão do final de semana. Concordo. Então, não é por aí, sinceramente. Eu acho que não concordo com o apagão, acho que taticamente o Felipão colocou errado a seleção. Naquele momento, sabendo nós e os brasileiros de uma forma geral, que cada um de nós é um técnico em potencial. Então a gente sabia hoje, em sã consciência, que a Alemanha tem mais time que o Brasil. Por quê? Porque o técnico deles, o Joachim Löw, ele já dirige a seleção da Alemanha há muitos anos já, se não me engano, são 6 ou 8 anos à frente da seleção. Tem uma base. Agora, o que aconteceu com o Filipão? O Filipão foi convocado em 2002, 2003 para substituir o Mano, que não vinha fazendo um bom trabalho, né? Então, ele foi colocado no cargo porque existia na cabeça dos dirigentes da seleção brasileira a pseudo-ideia de que, trazendo o Filipão, traria o campeão do Penta... 2012. 2012, eu falei 2002, né? 2012, Isso exatamente. É muito próximo da Copa. É verdade. Então, 2012, na ocasião, para suprir o que o Mano não tinha feito. Então, a seleção não estava preparada por esse ponto de vista. E o Filipão, naturalmente, ele pegou o bonde andando, como a gente fala na gíria. Ele trouxe as pessoas que ele achava, né, que poderiam o ajudar. Tanto que ele trouxe o Júlio César, que nem titular era no time que ele jogava. Então, por aí vai. Verdade. Então, quer dizer, o negócio não é errado agora, foi errado lá atrás. E o caso também do Fred. Por que tentar tanto com o Fred, se desde o primeiro jogo com a Croácia, o Fred já não mostrou um certo deslocamento, uma certa intimidade no campo, por exemplo? Douglas, mas é aquele negócio, né? Você ajuda os amigos, né? Não é verdade? Você ajuda os amigos. Então, por exemplo, eu, sinceramente, eu não achava que seria o momento do Júlio César voltar à seleção brasileira. Mas depois de uma atuação que ele teve, se não me engano, contra o México, contra o Chile, ele fechou o gol do Brasil, Exato. Salvou o Brasil naquela oportunidade e pegou os pênaltis também, né? Então eu falei, puxa vida, não é que o Felipão tinha razão, dou a minha mão à palmatória. Como também recrimina o técnico da Holanda, o Van Gaal, por que ele não colocou o grandão? Talvez se ele tivesse colocado o grandão, a Holanda estivesse na final hoje. Talvez. Você entendeu? Então, quer dizer, muitas críticas para cá, críticas para lá. Agora, no geral, eu acho que o grande responsável pelo insucesso da seleção brasileira foi a comissão técnica, na minha opinião. Agora, eu, lógico, assisto vários programas, inclusive programas esportivos, até pelo fato de estarmos na Copa, meu amigo Douglas. E algumas observações eu acho importantes. Por exemplo, teve um comentarista, não me lembro o nome dele, a gente estava assistindo, ele falou, a gente não via o Murtosa comentar, a gente não via o Parreira falar. Você olhava durante os jogos da seleção, todos sentados, como se estivesse assistindo o jogo. Não existia ali na equipe, olha, não sei o quê, olha, muda ali. Verdade. Se preocupando no esquema tático. Eu não sei se isso seria usual, normal, para quem está perdendo o jogo, tentar mudar uma estratégia durante o jogo. Eu acho que na hora do jogo, sinceramente, eu acho que mais vale não falar, gesticular, porque é muito bonito isso aí. Porque plasticamente é bonito, aí o torcedor está na arquibancada e a gente está lá na cabine ou lá no campo assistindo o jogo, trabalhando, né? É muito bonito. Puxa vida, ó, tá vendo? O Felipão faz isso, faz aquilo. Como, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, no início da carreira, ele só faltava matar o árbitro. Né? Ele quase que entrava no campo para tentar interagir com o jogador. Então, isso aí, na minha opinião, não acrescenta muita coisa, não. Agora, acrescenta, sim, treino de fundamento, treino tático. E dizem, a gente não sabe porque eu nunca estive lá no treino da seleção brasileira, mas dizem que o Felipão não era muito adepto de dar treino tático, né? Ele mais corrigia fundamento, cruzamento. Você tem que fazer assim, fazer assado, não fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, isso é muito relativo, né? Isso aí não acrescenta muito
o problema de fundamento. Fundamento se aprende lá atrás, quando você está começando a carreira. Lógico. Então, na minha opinião, e eu acredito que a maioria, eu acho que taticamente o Brasil tinha que se adequar a cada jogo, né? Contra a Alemanha, vamos jogar defensivamente. Você vai pegar os caras que estão numa fase maravilhosa e não deve. O que ele fez? Ele tirou um homem de marcação do meio-campo e colocou o Bernat, né? Não aconteceu nada. Quer dizer, tivesse ele fechado, deixado o time um pouco mais atrás, esperando a Alemanha, talvez... A gente poderia até perder, mas não de 7, né? Eu tinha praticamente a certeza que o Brasil não iria ganhar da Alemanha. Agora, se tornou uma semifinal como um jogo casado e solteiro, né? Ridículo. Meia hora de jogo, 5-0 para a Alemanha. Qual a motivação que você vai ter para ver o jogo? Sabe o que eu fiz? Fui fazer outra coisa. Fui lá cuidar das minhas coisas e ficar ouvindo o jogo, porque não dá para assistir jogo, né? Convenhamos, negócio lamentável. Agora, meu amigo Douglas Porto, nós estamos chegando amanhã, o jogo entre Brasil e Holanda para disputar o terceiro, e lógico, quem perdeu o quarto lugar, e depois a grande final. Você acredita que o Brasil consiga ganhar da Holanda? Porque, a meu ver, não é um jogo tão fácil assim. Não, pelo contrário, eu acho que vai ser um jogo tão difícil, ou talvez mais difícil. Quanto a Alemanha? Vai. Sabe por quê, Douglas? O problema é o seguinte, o Brasil agora, queira ou não, se o Filipão quis tirar a responsabilidade do elenco, do grupo brasileiro, pelo fato da Copa ser no Brasil, pelo fato da cobrança, nós todos cobrávamos, e o próprio Filipão cansou em falar em entrevista coletiva que o Brasil tinha a responsabilidade de ganhar. Eu não sei se você se lembra disso, lógico. Talvez os telespectadores se recordem, mas o Filipão falou isso, não, a gente vai... digamos, vamos chegar na final, como o próprio Neymar ontem na sua entrevista, ele falava para o Messi lá no treino do Barcelona, olha Messi, vou torcer por vocês, quer dizer, o Neymar estava convicto que o Brasil ia chegar na final, e não chegou, e no entanto o time do Messi chegou, por quê? Porque talvez no banco de reservas estivesse uma pessoa mais preparada, ou mais evoluída do ponto de vista... Tecnicamente. Justamente, Felipão, eu acho que já está virando a página, na minha opinião. Como, por exemplo, hoje, por que o estrategista Vanderlei Luxemburgo está parado há quanto tempo? Há tanto tempo. Por quê? E é um cara que já, né? Eu acho que agora é o momento de se inventar um técnico novo. Eu sou sincero, e mudando até, eu não sei se você vai me perguntar. Por favor, não, fica à vontade. Mas, por exemplo, existe um comentário grande na CBF, que tão logo termine o jogo de sábado, amanhã no caso, na segunda-feira a CBF vai anunciar um novo técnico, ou pelo menos a possibilidade de se contratar um novo técnico. E algumas opções, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo, que eu acabei de citar, e o Tite. Eu sou mais adepto ao Tite, sinceramente. Muitas pessoas vão falar, poxa, mas o Tite e tal. O Tite deu certo no Corinthians. Queira ou não, ele deu certo. Quando do episódio que o Corinthians perdeu aquela pré-Libertadores da América, né? Quer dizer, queriam mandar o Tite embora. E quem segurou o rojão na época foi o senhor André Sanches, que era o presidente. Então, eu acho que agora chegou o momento do Tite. Muitos dizem, mas técnico gaúcho em seleção não funciona, porque o Dunga também foi um fiasco, porque o Luxemburgo não deu certo lá atrás, embora ele não seja gaúcho, seja carioca, né? E agora o Filipão. Mas eu apostaria no Tite pelo momento dele. Ele deixou o Corinthians certinho, bonitinho, e está aí parado, à disposição. Então, eu hoje, se tivesse que indicar um nome, indicaria o Tite. Agora, Douglas Porto, eu não sei se você tem essa informação. Nós não podemos contratar um técnico estrangeiro? A CBF não permite isso ou permitiria? Eu, sinceramente, eu não tenho essa informação, mas é o que se ouve, né? Eu já ouvi também alguns comentários nesse sentido. É como, por exemplo, em razão até do que eu acabei de falar, em relação da parte tática, né? Isso. Hoje os treinadores brasileiros parece que não têm muita afinidade com parte tática, o que é mais treino físico, né? Deixar o elenco mais forte, mais robusto. Eu não vejo assim. Agora, taticamente, eu acho que o Tite, se é que não pode importar um técnico de fora para cá, né? Eu acho que o Tite seria ideal, na minha opinião. Pode ser até que eu queime a língua daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, mas eu acho que hoje, ao meu ver, aqui no Brasil, se fosse convocar um técnico nosso, aqui do nosso país, eu convocaria o Tite. Agora, eu não tenho essa informação, sinceramente não tenho. Agora, o certo também, Douglas Porto, é que o próximo técnico, que ele já comece a trabalhar, modo de dizer, a partir de segunda-feira, já pensando na Copa de 2018. Porque eu acho importante você dar a autonomia
para o preparador e, ao mesmo tempo, um espaço de tempo folgado para que ele possa montar um time. Lógico que também há outros aspectos. Nós tivemos uma época, eu digo uma época importante do futebol, onde não tínhamos só Pelé, nós tínhamos Tostão, Rivelino, claro, Jair, nós tínhamos um elenco de jogadores. Uma outra coisa que me preocupa é achar que o Brasil só tem o Neymar. E só tinha um espaço na mídia, era só do Neymar. Nada contra o Neymar, até porque eu acho que ele joga muito e ainda não provou o quanto que ele joga. Certo. Porque, a meu ver, ainda vai, talvez na próxima Copa ele vai estar bem mais afinado. Você não acha que essa dependência de um único jogador cria uma falta de estímulo para o resto do elenco? Ah, não tenha dúvida. Sinceramente, como no Santos, por exemplo. No Santos existia até aquela frase, Neymar dependência, e virou para a seleção brasileira, né? Então você pode perceber, a gente recuando aí no primeiro jogo, tal, que o Brasil começou perdendo para a Croácia de 1-0, aí o Neymar apareceu, aconteceu o que aconteceu, e depois no segundo jogo contra o México já não foi tão bem, no terceiro jogo o Brasil deu uma melhorada, enfim. Realmente você tem razão. E eu imagino, se fosse eu um jogador da seleção brasileira, ou você ou qualquer um dos nossos companheiros aqui, como que a gente se sentiria, né? Já pensou? Mas a mídia toda, o mundo todo falando, e agora, como é que vai ficar a seleção brasileira? Quer dizer, e o resto? Então, fica realmente uma pergunta, você tem toda a razão. Eu acho que tem que acabar esse negócio de Neymar dependência, como hoje a Alemanha não se resume só a um jogador, né? Como, por exemplo, a própria Argentina, a Holanda, a Argentina é o Messi, né? Agora parece que volta o Di Maria na final, que ele se recuperou da contusão muscular. Mas a Argentina hoje divide, você tem o Messi, tem o Di Maria, enfim, tem 2 ou 3 jogadores que pode resolver. O Brasil, infelizmente, hoje só tem um, seria o Neymar. Em cima dessa pane que nós estamos, que inclusive foi até palavra usada pelo Filipão, eu acho que essa pane ela ocorreu, se de fato ela tivesse ocorrido, né? Foi quando o Zúñiga entrou e acabou contundindo o Neymar. Porque acho que a partir daí o time se sentiu órfão. Um entendimento meu, né? E por consequência, na hora que entrou em campo, acabou amarelando literalmente frente ao esquema tático incrível da Alemanha. Mesmo quem não entende de futebol, via como que os passes davam certo, jogava para lá, você nem sabia quem ia chutar. Estavam todos preparados, né? É verdade. Douglas, eu até discordaria um pouquinho de você pelo Fica à seguinte, vontade. Não, claro. Muitas pessoas associaram o que o Brasil sofreu contra a Alemanha do que o Santos tinha sofrido na final do Mundial, quando perdeu de 4. Japão. E depois no amistoso contra o Barcelona, que perdeu de 8, se eu não me engano, 8-0, se eu não me engano. Eu acho que foi 8-0, né? Não tem nada a ver. Por quê? Porque o Santos, na final do Mundial, o Santos ficou deslumbrado com Camp Nou, com todas aquelas feras, né? Aliás, não foi nem lá, né? A final foi em outro lugar, né? Foi no Japão, né? Isso. Então, ficou deslumbrado, puxa vida, vamos enfrentar o Messi. O Brasil contra a Alemanha, não é que tenha ficado deslumbrado com os jogadores alemães, não. Taticamente, o Filipão colocou errado. Então, são 2 coisas diferentes. Se tivesse ele montado um time defensivamente para perder de pouco, o Brasil poderia estar hoje na final, na minha opinião. Agora, rapidamente, tem que chamar intervalo. Douglas Porto, você acredita que na próxima segunda-feira ele já anuncia aí um novo técnico ou a dispensa do Felipão? Você acha que a equipe técnica vai junto com o Murtosa, como o Parreira, como o Zagallo, sim, também? Haverá um desmanche, com certeza, até porque o Marco Paulo Del Nero é o novo presidente da CBF. Ele vai assumir agora, né, a partir do ano que vem, né? Agora, com certeza, vai haver uma limpa. Se sair o Filipão, vai todo mundo com ele e tal. E eu, sinceramente, eu ficaria até numa certa dúvida em relação ao anúncio de um possível técnico na segunda-feira, porque nós temos as Olimpíadas. E já existe rumores na CBF que o Galo, que todos conhecem, o Alexandre Galo, que foi técnico do Santos, uma pessoa da casa, da cidade, ele seja convocado para comandar a seleção olímpica, até para preparar aí uma nova equipe. Lógico, alguns jogadores vão ser aproveitados, o Davi Luiz deve ser aproveitado, o próprio Marcelo, talvez na Copa de 2018 vai ter aí 30 anos, ou 29, ou 31, não sei. William. Vai ter, pelo menos uns 4 ou 5, não os 16 que o Filipão falou, podem ser aproveitados. Então, eu acho que segunda-feira ainda não será o dia que nós conheceremos o novo técnico. Meu amigo Douglas Porto, comentarista e radialista aqui no Hora Geral na semana de sexta-feira. Rápido intervalo, na sequência tem perguntas pelo 3041-6777. E no próximo bloco também tem um vídeo que eu garanto que vai tirar você do sofá.
ou da poltrona. Até já!